Vamos agora ao exercício número 5 do conjunto de exercícios Aplico o que aprendi. E neste exercício vamos analisar a composição de desigualdades tendo por base outras relacionadas. Outras significa outras desigualdades relacionadas. O enunciado é então o seguinte: sabendo que raiz quadrada de 5 é menor que 2,3 e raiz quadrada de 10 é menor que 3,2, copia e completa estas desigualdades. Vamos começar pela linha A. Como nós verificamos aqui, na nossa desigualdade que deve ser completada, do lado esquerdo é raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 10. Isto é, estamos a somar os lados esquerdos destas duas desigualdades relacionadas, raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 10. Ora, se nós somamos o lado esquerdo, podemos somar o lado direito. Isto é, ficamos aqui com 2,3 mais 3,2. Podemos dizer então que do lado esquerdo temos raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 10 e do lado direito temos a soma destes dois números, que é igual a 5,5. Ora bem, nós sabemos da nossa regra geral de alteração de desigualdades que se somarmos números positivos aos lados das desigualdades, o sinal não se altera. Se nós tínhamos sinais de menor e menor, significa que continuamos a ter o sinal de menor. Isto é, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 10 é menor do que 5,5. Vamos comprovar isso em termos de reta numérica. Temos então aqui o ponto M1 de abscissa correspondente a raiz quadrada de 5. E temos o 2,3, que é o valor do lado direito da desigualdade. E neste aqui temos o ponto azul que tem de abscissa raiz quadrada de 10 e o ponto laranja de abscissa correspondente ao lado direito, 3,2. O que é que nós verificamos? Verificamos que raiz quadrada de 5 é menor que 2,3 e é menor porquê? Porque se encontra à esquerda. E do mesmo modo podemos verificar que raiz quadrada de 10 é menor do que 3,2. Isto é, raiz quadrada de 10 encontra-se à esquerda de 3,2. Se nós somarmos raiz quadrada de 5 com raiz quadrada de 10, vamos obter este ponto P1 de abscissa 5,398, que é a soma de raiz quadrada de 5 com raiz quadrada de 10. E se somarmos 2,3 com 3,2, vamos obter 5,5, que é este ponto a roxo. O que é que constatamos? Constatamos que raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 10 se encontra à esquerda do ponto de abscissa 5,5. Isto é, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 10 é menor do que 5,5. Portanto, conseguimos comprovar na reta numérica exatamente o nosso raciocínio algébrico. Na linha B temos raiz quadrada de 50 é menor do que qualquer coisa. Como é que nós podemos completar esta desigualdade tendo por base estas desigualdades relacionadas? Ora, nós sabemos que raiz quadrada de 50 é exatamente igual a quê? A raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 10. Isto vem das regras da multiplicação de raízes. O produto de duas raízes quadradas é igual à raiz quadrada dos produtos. Neste caso temos raiz quadrada de 5 vezes 10, que vai dar 50. Ora, se nesta desigualdade nós temos a multiplicação dos lados esquerdos das desigualdades relacionadas, isto é, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 10, no lado direito teremos que ter a multiplicação dos lados direitos das desigualdades relacionadas, isto é, 2,3 vezes 3,2, o que vai dar 7,36. Então podemos concluir que raiz quadrada de 50 é menor do que 7,36. Neste caso verificamos que o sinal não se alterou. Quando nós multiplicamos uma desigualdade por um número positivo, o sinal da desigualdade não se altera. Temos então aqui do lado esquerdo raiz quadrada de 5 e 2,3 e raiz quadrada de 10 e 3,2. Se multiplicarmos raiz quadrada de 5 por raiz quadrada de 10, vamos obter aqui o ponto de abscissa 7,07, que é este ponto P1. E se multiplicarmos 2,3 por 3,2, vamos obter aqui o ponto de abscissa 7,36. O que é que nós verificamos? Verificamos que raiz quadrada de 50, que é o produto de raiz quadrada de 5 por raiz quadrada de 10, encontra-se à esquerda do ponto de abscissa 7,36, o que significa que raiz quadrada de 50 é menor do que 7,36, o que confirma o nosso resultado.
Na linha C temos então menos 3 raiz quadrada de 5 é maior do que qualquer coisa. Neste caso verificamos o quê? Verificamos que vamos nos socorrer apenas de uma desigualdade relacionada. Neste caso, apenas desta desigualdade. A raiz quadrada de 5 é menor que 2,3. Porquê é que não nos interessa a segunda desigualdade? Porque nós, no fundo, temos aqui um produto de menos 3 pelo lado esquerdo desta desigualdade. Esta aqui não intervém. Então, vamos pensar só com base nesta desigualdade. Se nós multiplicamos o lado esquerdo por menos 3, significa que temos que multiplicar o lado direito também por menos 3. Então fica 2,3 vezes menos 3, vai dar menos 6,9. Atenção agora ao sinal. Agora aqui há uma inversão. Inversão porquê? Porque nós estamos a multiplicar por um número negativo. Portanto, quando multiplicamos ambos os lados de uma equação por um número negativo, o sinal inverte-se. Era menor, passou a ser maior. Vamos analisar isto na reta numérica. Temos então um ponto da abscissa M1, que é exatamente a raiz quadrada de 5, e o ponto da abscissa 2,3. O que é que nós verificamos? Verificamos que a raiz quadrada de 5 é menor que 2,3. Cá está. O ponto azul está à esquerda do ponto laranja. Quando nós vamos multiplicar estes números por menos 3, vamos obter números negativos. Ora, 2,236 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar menos 6,708. E 2,3 vezes menos 3 vai dar menos 6,9. O que é que nós verificamos? Verificamos que menos 3 vezes raiz quadrada de 5, que é a abscissa deste ponto vermelho, se encontra à direita deste ponto de abscissa menos 6,9. O que significa que o produto de menos 3 por raiz quadrada de 5 passou a estar do lado direito. Isto é, passou a ser maior do que menos 6,9. Na linha D temos 1 sobre raiz quadrada de 10. Se nós analisarmos o lado esquerdo, tem a ver só com a segunda desigualdade relacionada, neste caso com a do lado direito, dado que não intervém aqui a raiz quadrada de 5. Qual foi a alteração que nós fizemos para passarmos desta para esta? Fizemos a inversão. Se fizermos a inversão do lado esquerdo, temos que fazer a inversão do lado direito. Isto é, do lado direito vamos ter 1 sobre 3,2, ou seja, 10/32. Qual é a relação em termos de sinais? Verificamos então, em exercícios anteriores, que no caso da inversão de um número, temos duas hipóteses. Se os números têm o mesmo sinal, há uma inversão de sinal. Neste caso tem o mesmo sinal. Porquê? Porque ambos são positivos. Mais raiz quadrada de 10 e mais 3,2. Se os números têm sinais contrários, o sinal da desigualdade mantém-se. Neste caso, como os números têm o mesmo sinal, há uma inversão. Tínhamos o sinal de menor, passamos a ter o sinal de maior. Temos então 1 sobre raiz quadrada de 10 é maior do que 10/32. Ora, a raiz quadrada de 10 é 3,162, por aí adiante. É a abscissa deste ponto azul. E 3,2 é a abscissa deste ponto laranja. A representação diz-nos que raiz quadrada de 10 é menor do que 3,2. Portanto, é o que comprova o nosso dado de partida. Quando nós fazemos a inversão, o inverso de raiz quadrada de 10 é 0,3162. Portanto, é este ponto aqui é vermelho. E o inverso de 3,2 é este ponto a roxo. É um ponto de abscissa 0,313. Como nós verificamos, o ponto vermelho encontra-se à direita do ponto roxo, o que significa que é maior. Portanto, 1 sobre raiz quadrada de 10 é maior do que 10/32, ou seja, 1 sobre 3,2, que é o inverso de 3,2. Vamos passar finalmente à linha E, a última, que nos diz aqui raiz quadrada de 5 sobre 2,3 é menor do que qualquer coisa. Verificamos que esta desigualdade tem intervenção apenas da nossa desigualdade relacionada do lado esquerdo. Não intervém aqui nem raiz quadrada de 10, nem 3,2. Como é que nós passamos desta desigualdade para esta? Dividimos o lado esquerdo por 2,3. Se nós dividirmos raiz quadrada de 5 por 2,3, vamos obter raiz quadrada de 5 a dividir por 2,3. Então temos que fazer o mesmo do lado direito. 2,3 a dividir por 2,3 vai dar 1. A questão que se coloca aqui é qual é o sinal da desigualdade. Como nós estamos
a dividir por um número positivo, significa que não vai haver alteração do sinal. Se fosse um número negativo, havia alteração. Ficamos então com raiz quadrada de 5 a dividir por 2,3 é menor do que 1. A regra diz-nos que se multiplicarmos ou dividirmos ambos os lados de uma desigualdade pelo mesmo número positivo, o sinal mantém-se. Se for pelo mesmo número negativo, o sinal inverte-se. Temos então aqui do lado direito, raiz quadrada de 5 é menor que 2,3 e depois vamos dividir ambos os números por 2,3. Obtemos então o ponto P1 da abscissa 0,972, que é a raiz quadrada de 5 a dividir por 2,3, e o ponto da abscissa 1, que é 2,3 a dividir por 2,3. Nós verificamos que a raiz quadrada de 5 a dividir por 2,3 está à esquerda de 1, ou seja, é menor do que 1.